25 de novembro de 2015. É hoje, Palmeiras e Santos começam a decidir na Vila Belmiro o título da Copa do Brasil. Estado do gramado da Vila Belmiro é motivo de preocupação dos santistas. Renato pede respeito ao Palmeiras e espera final difícil. No Verdão, escalação só momentos antes da bola rolar. A Arouca deve ser a grande novidade no meio. No ano do centenário do clássico, ídolos e historiadores de Santos e Palmeiras relembram grandes momentos do confronto. Mesmo com o título assegurado do Campeonato Brasileiro, jogadores não querem saber de férias, porque ainda restam 2 rodadas pela frente. No São Paulo, o criticado Wesley cita ser um jogador 100% compromissado com o clube, enquanto o Rogério Ceni vem ao gramado e aparenta sentir dores. Veja também, São Paulo é campeão da Copa do Brasil Sub-20. Jogos que os jogadores vão muito pilhados, né? Então essa parte emocional ela tem um peso importante. Nós vamos fortes aí em busca desses 2 jogos, dificílimos, complicados, mas o Santos estará preparado. É decisão, se trata de decisão e estamos tão próximos de conquistar um título. Além de uma final, é um clássico e a gente espera que no detalhe a gente possa decidir o jogo. Opa, boa noite para você ligado em mais um Gazeta Esportiva. Que 2015 especial para santistas e palmeirenses, hein? No ano em que o clássico dos 2 maiores campeões brasileiros completa 100 anos, os times vão fazer pela segunda vez na temporada uma final. E olha que antes de 2015, eles não decidiam um torneio de mata-mata desde 1959, ou seja, há 56 anos. A primeira vez em que eles se enfrentaram numa decisão esse ano, deu Santos campeão paulista lá na Vila. Hoje, eles começam na mesma Vila Belmiro a decidir quem será o dono da Copa do Brasil. Em 100 anos de clássicos, os 2 times fizeram partidas memoráveis e que até hoje são recontadas pelos amantes do futebol. Por isso, reunimos ídolos de Palmeiras e Santos e 2 pesquisadores especialistas em Verdão e Peixe para bater um papo sobre esse grande clássico do esporte brasileiro. A reportagem é do Alexandre Silvestre. É apenas o aquecimento no pátio do estádio Paulo Machado de Carvalho e a conversa já tá pra lá de boa. Vamos ver o primeiro jogo que você fez contra o Palmeiras. Será que a gente descobre? Catanduva foi depois, né? Santos 4, Palmeiras 2, Pacaembu. 11 de abril. 11 de abril de 1956. Campeonato Paulista. Gols. Pepe. Pagão, Zito e Vasconcelos para o Santos, Mazola e Nestor para o Palmeiras. Abre dia 13/4/55. Palestra 4. Santos 4, jogo de 8 gols, olha aí que jogo mágico. 55, você fez o primeiro gol do Peixe, ó. Os alfarrábios aqui, 4-4. Já foi um jogo grande e magnético, olha aí. Então o primeiro Palmeiras e Santos do Pepe não foi aquele de 56. Foi um ano antes, no Rio São Paulo, no mesmo Pacaembu, 4-4. Se continuar pesquisando, você vai ver que o Pepe jogou em 52, 53. Ou 26 pela palestra. É gato, tem o Pepe que jogou no palestra na decisão contra o Santos em 27. É gato, hein? Com o auxílio dos historiadores, Fernando Galupo, Verdão doente, e Odir Cunha, Peixe fanático, a mente falha, e Pepe pesquisa nos almanaques quando enfrentou o Palmeiras pela primeira vez. E que honra estar de bico nesse bate-papo. Isso aqui foi
59. Eu acho que foi a melhor final do Campeonato Paulista, né? Mais de 3. Mais emocionante. Foi consagrada pela Gazeta Esportiva, se pegar a data, como jogo do século. 59? 59. Foram precisos 3 jogos para decidir o campeão. Quantos campeões mundiais tinha no campo? É a única final de Campeonato Paulista com confronto direto que teve 4 campeões do mundo em campo. Djalma Santos pelo Palmeiras, Pelé, Pepe e Zico pelo Santos. Nenhuma outra teve 4 campeões do mundo em campo. Ali, no solo sagrado do Pacaembu, pelo torneio Rio-São Paulo de 58, Pepe foi testemunha e protagonista de um dos mais espetaculares jogos de futebol de todos os tempos. Santos 7, Palmeiras meia dúzia. Com 20 e poucos minutos, estava 2-2. Aí nós fizemos 5-2, fomos pro vestiário com 5-2. Agora você vê 0-0, igual esses jogos aí. E 5-2. Aí o Palmeiras fez 2 alterações, entrou o Carabajo, entrou um outro jogador, fez 6-5. E no final eu marquei mais 2, eu fiz 3 gols, 6-6 e 7-6. Você acha que por esse jogo, Pepe, você foi à Copa, o Mazzola do Palmeiras também que jogou muito bem, para a Copa da Suécia de 58, né? Você acha que foi um jogo decisivo? Eu acho que foi. Foi um jogo super importante, né? Afinal, eu tinha 23 anos, era um garotão ainda, né? Mas o Mazzola era 2 anos mais novo que eu. E nesse jogo aí, os olheiros observaram, esse pessoal aí pode ir à Suécia. Daquilo que é denominado clássico, esse jogo de 58 é o jogo que mais gols teve na história de uma rivalidade. Se você pegar Corinthians e São Paulo, não teve 13 gols. Palmeiras e Corinthians não teve 13 gols. Santos e Corinthians não teve 13 gols. Quer dizer, o único jogo que você tem um número de gol nessa fase. Futebol arte. Que privilégio. A gente tem ídolos em comuns, né? O próprio Dorval jogou no Palmeiras e no Santos, né? O Edmundo, o Formiga. O Formiga eu brincava muito com ele. Depois parou de jogar de técnica. Bola na área, bola choveu. Cruzado na área do Santos, domina a Formiga, afasta a Formiga. Ele, não sou eu, não. Eu nunca dei um chutão na minha vida, eu saía jogando. Clássico. Falava, afasta a Formiga. Ele não. Ficava bravo, né? Não, eu. Jogador clássico, que categoria. César Sampaio começou no Santos, foi um ídolo no Palmeiras. O Veloso. Veloso jogou bem no Santos. Não, ele se recuperou no Santos. Ele saiu mal do Palmeiras, foi disputar um campeonato brasileiro em 94 no Santos, depois voltou para assumir a titularidade. Né? O Zete, depois foi formado nas escolas de goleiro do Palmeiras, depois foi para o Santos. Uma coisa que é muito particular na vida de Santos e Palmeiras, propriamente, são 2 escolas que se encaixam, né, quando jogam entre si. Porque o Santos, desde o nascimento, desde a vida intrauterina do Santos, ele tem uma vocação ofensiva. Ele mira o gol. Tem. Ele quer fazer gol. Pode tomar 6, ele faz 7. Toma 8, ele faz 10. E o Palmeiras sempre foi um futebol mais cadenciado no meio de campo, mais técnico. Então proporcionava embates de alta qualidade técnica. O Santos era fulminante no ataque, mas o Palmeiras já tinha um grande goleiro, tinha uma boa defesa, tinha um bom meio do campo e tinha um bom ataque. O Palmeiras, ele na verdade sempre foi assim. Nós tivemos sempre um bom ataque, um bom meio do campo. O Palmeiras tinha sempre um bom goleiro. O Santos uma defesa mais frágil, mas um ataque poderoso. Qualidade de quem armava, de quem destruía, sentida na pele por Ademir da Guia, marcado à época por volantes de muita categoria. O Zito peguei pouco, peguei mais o Clodoaldo, marcava bem, era um jogador técnico. Então, os jogadores, esses volantes também se preocupavam em jogar. Uma revelação do ídolo palestrino. Na adolescência, antes de tornar-se o camisa 10 da vida palmeirense, quase foi parar no Santos, sabia? O diretor falou com meu pai, falou, Domingos, o menino interessa, nós podemos ficar com ele e nós damos para ele 9.000 cruzeiros naquela época, 9.000 cruzeiros.
Aí meu pai falou assim, não, eu quero 13 mil cruzeiros. Eu não sei de onde ele achou esse 13. Eu quero 13 mil cruzeiros. Aí ele falou, olha, eu aqui como diretor, eu não posso sair do 9. Então vamos fazer o seguinte, quando o Lula chegar da Europa, ele dá uma olhada no garoto. Se o Lula achar que tudo bem, aí nós damos o 13. E eu estava querendo voltar para o Rio, aí eu falei, meu pai, vamos fazer o seguinte então, vamos para o Rio, como eles estão na Europa, vai ter o carnaval agora, vamos para o Rio, depois do carnaval nós vamos voltar. E ele aceitou. Aí fomos embora para o Rio, nunca mais voltamos. O destino continuou tabelando com Ademir da Guia. Aí viemos aqui em Campinas, fazer 2 jogos contra a Ponte e Guarani, e o técnico do Guarani era o Renganeschi. Aí jogamos aqui e o Renganeschi quis me contratar, o Bangu não vendeu. Aí o Renganeschi veio para o Palmeiras, aí indicou meu nome, aí o que aconteceu? O presidente vendeu para o Palmeiras. Então tinha que ser Palmeiras mesmo. São alguns capítulos e episódios sobre o clássico da saudade. 2 novos serão escritos na decisão da Copa do Brasil, na Vila, no Allianz Parque, sem Pepe, sem Ademir em campo, mas para sempre no coração de quem os viu jogar pelo Santos, pelo Palmeiras. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É curioso porque Santos e Palmeiras eram os principais times de São Paulo nos anos 60 e do Brasil também. E apesar dessa história, poucas finais aconteceram entre os 2 times. Tivemos uma em 59, depois só fomos ter uma nova final justamente neste ano no Campeonato Paulista. E com vitória do Santos, diga-se de passagem. E de repente, as 2 equipes voltam a se enfrentar numa Copa do Brasil. 2 times que nunca foram candidatos a título nessa temporada. Palmeiras porque estava em formação, o Santos porque perdeu muitos jogadores. De repente, as 2 chegaram à final do Campeonato Paulista. Até aí, o Campeonato Paulista não era muita referência. Mas na Copa do Brasil, a conversa já é outra. Então, o Santos chegou bem, passando pelos seus adversários até com certa tranquilidade. Palmeiras meio aos trancos e barrancos, principalmente contra o Fluminense, mas é uma final muito interessante. E assim como no passado, claro que por contextos distintos, também repleta de rivalidade. Concorda comigo, Flávio? Boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Amigos do Gazeta Esportiva, e vendo essas figuras, vendo essas imagens, a gente realmente pode dimensionar o tamanho dessas 2 equipes, né? Ademir da Guia, Pepe, nossa, os nomes citados aí. E tem uma explicação, né? Por que eles não disputaram muitas finais? Porque era um sistema, na época, quando era a academia e o maior ataque do mundo, normalmente havia um representante do Estado. Então, o Santos representava, ou o Palmeiras, na Libertadores de 60, por exemplo, a primeira Libertadores, o Palmeiras representou o futebol brasileiro. Na verdade, o Bahia, depois o 59 Bahia, depois o Palmeiras, e depois o Santos viria a representar em 62. E o Botafogo, sim, foi o grande adversário do Santos, porque eram 3 times espetaculares, Palmeiras, Santos e Botafogo. E aí o tempo foi passando, o Corinthians saiu daquela fase terrível de Faz-me Rir, o São Paulo construiu o Morumbi, e aí as rivalidades aumentaram, o Palmeiras entrou numa fase muito ruim, o Santos teve o trauma de perder o Pelé, que não é fácil, demorou para que aparecessem os primeiros meninos da Vila do Formiga, que foi estado aí, e agora eles estão de volta para disputar num outro nível, claro, num outro patamar, mas uma vaga importante para o ano que vem. Ou seja, é um jogo que começa hoje, mas termina ou tem reflexo direto no ano que vem. Então é bem bacana, a gente vai poder ver 2 partidas, no mínimo, com uma pegada muito forte. Muito bem, e você aí de casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A pergunta de hoje é a mesma de ontem. Qual será o resultado do primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Vence o Santos? Dá empate? Ou o Palmeiras ganha lá na Vila? Acesse o site, vote o resultado, sai no final do programa de hoje.
E a final da Copa do Brasil é destaque também no site gazetesportiva.com. Lá você encontra 2 galerias especialmente dedicadas ao clássico dessa noite. A primeira mostra 5 motivos para os santistas acreditarem em vitória. A segunda, 5 detalhes que podem ajudar o Verdão a derrubar o peixe lá na Vila. Então, vá lá no site gazetesportiva.com e veja o que pode fazer a diferença para que o seu time vença hoje à noite. O Celso opinou empate. Mas posso te falar uma coisa? Sim, review a ideia. Mudei de ideia. Qual é a ideia agora? Não sei, acho que dá Santos 2-1. Eu falei 2-1 ontem para o Santos também. Falei também. E o Flávio? Tem que acertar placar, tudo isso aí. Não é acertar, é uma brincadeira. Mas sei. Vai regar? Eu acho que o primeiro jogo ganha o Santos, o segundo jogo ganha o Palmeiras, eles decidem nos pênaltis. E não é. Eu não sou mureta, não. Eu acho os dois times muito parecidos. Também muito parecidos. Mas mesmo nesse atual momento do Palmeiras aí? Nesse atual momento do Palmeiras, eu acho eles extremamente parecidos. Muito iguais. Eu vou ficar surpreso se não for decidido em pênaltis. Eu acho que eles são muito iguais. Muito parecidos. Legal. Bom, hora da gente falar agora do São Paulo, ou melhor, da garotada das categorias de base do Tricolor, que, como a gente comentou com vocês ontem, venceu o Atlético Paranaense por 2-0 e conquistou o título da Copa do Brasil Sub-20. O nosso querido repórter Osmar Garrafa esteve no Morumbi acompanhando a final. O São Paulo entrou em campo com a vantagem de 2-0 conquistada no jogo da ida. Por isso, o Furacão foi mais agressivo no primeiro tempo. A primeira chance veio com Evandro. A segunda oportunidade esteve com Crisan, que encontrou o goleiro André no meio do caminho. A única chance do Tricolor no primeiro tempo foi essa, com Lucas Fernandes, que por muito pouco não abriu o placar. E o primeiro tempo terminou tudo igual em 0-0. Na segunda etapa, se esperava um Atlético mais agressivo, mas o que se viu foi um Tricolor disposto a garantir o título. A primeira chance, Joanderson cara a cara desperdiçou. Mas na sequência, ele recebeu o passe açucarado para fazer São Paulo 1, Atlético 0. E a festa do Tricolor aumentou quando, num lance polêmico, Davi Nunes ampliou. São Paulo 2, Furacão 0. O São Paulo ainda criou mais 2 oportunidades. O Atlético pouco incomodou. E com o final da partida, foi só comemoração. Tricolor, campeão pela primeira vez da Copa do Brasil, categoria Sub-20. A comemoração desta conquista inédita do São Paulo teve a presença do presidente do clube. Claro, o presidente falou deste título inédito para o São Paulo, o de campeão da Copa do Brasil categoria Sub-20. Mas aproveitou também para falar de uma reunião que ele teve com um grupo de jogadores depois do 6-1 para o Corinthians. Primeiro título conquistado nessa gestão, já desde cedo. Logo antes de um mês de mandato, ser campeão é uma coisa assim muito gratificante. Fala pra gente um pouquinho dessa reunião, a importância, Foi uma reunião boa, uma reunião tranquila, onde eu transmiti a todos os jogadores que nós todos, eu e eles e todos os que estavam lá, não estavam lá sem razão. Não estavam lá porque caíram do céu, estavam lá porque têm méritos, porque têm atributos, porque têm condições de fazer coisas boas para o São Paulo. O Rogério é uma marca no São Paulo, né, está prestes de encerrar a sua carreira. Nessa reunião, o Rogério esteve presente, ele manifestou a palavra depois desse momento difícil e duro do São Paulo. Como foi isso? Esteve sim presente e eu franqueei a palavra aos jogadores, se quisessem falar qualquer coisa, e ele foi quem falou. E ratificou tudo aquilo, dizendo que o que aconteceu no domingo foi um acidente, um momento que nós devemos assim superar e esquecer e procurar naturalmente num processo de conscientização íntima, num processo íntimo de cada um, encontrar as verdadeiras razões e os recursos para virar esse jogo nesses próximos 2 embates que nós teremos agora para alcançar o G4. Bom, gente, hoje, lá no site gazetesportiva.com e nas nossas redes sociais, você pode conferir mais um vídeo do futebol em 90 segundos. Hoje quem participou foi o Celso Cardoso e também
Guilherme Camarda falando sobre esse primeiro jogo da Copa do Brasil, essa primeira final. Vamos ver lá um trechinho, então. Vem cá, eu quero perguntar um negócio pra você rapidinho aqui. Aqui tem uma gravação do novo clipe dele, que é Sete Cidades, do Celso Cardoso. O que aconteceu aqui? Que você tá com o rostinho, parece que tem alguém te encarcando atrás. O que aconteceu? Hoje tem a primeira final da Copa do Brasil na Vila Belmiro. Essa pausa, pra mim, fez muito bem ao Palmeiras. Eu faço uma outra leitura. Acabou com o meu palpite, cara. Não entendi. Essa molecada perdeu o respeito. Mas peraí, me explica o que é esse Veja clipe. 90 segundos que você vai entender. Não, mas o seu clipe, o que aconteceu? 7 segundos, 90 segundos, 7 cidades, não, nada a ver. Legião Urbana, não entendi a piada. Não me explica, o que aconteceu? Não tem piada. 90 segundos é o programete da internet que o Guilherme apresenta. E 7 cidades é a música que eu gravei, que foi gravada pela Legião Urbana. É outra história que saiu um clipe recentemente. Só e foi essa piada do clipe, é isso? E pra gente entender a piada, então tem que ver o vídeo lá no site, é exatamente, isso? Então visitem o gazetesportiva.com para entender o que foi que o Guilherme brincou, porque eu também não entendi, tá? Agora, e pode aproveitar e ver o clipe também. Aproveita e vê o clipe, ó, já fez propaganda do clipe. Gente, estão encerradas, acabou, tá? As votações dos jornalistas para o troféu Mesa Redonda, tá? Os nossos vencedores já estão muito mais do que definidos. O resultado você vai ficar sabendo, sabe que dia? 13 de dezembro, data da exibição da premiação. É isso, Flávio Prado? É isso, e será uma festa espetacular, como sempre. O pessoal tá maluquinho lá na produção, correndo para lá, correndo para cá. E a nossa querida Lux Collor, a nossa maravilhosa Baltec estão conosco mais uma vez, em mais uma edição do Troféu Mesa Redonda. Olha, vai ser espetacular, pode acreditar. Ai, expectativa, meu Deus do céu. Vamos pra cá, deixa eu voltar pra minha marcação aqui, porque o São Paulo tá tentando juntar lá os seus caquinhos depois da humilhante goleada para o Corinthians e seguir na briga por uma vaga na Libertadores da América. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT da Barra Funda acompanhando mais um treino do Tricolor. Vamos ver. A reunião do presidente com os jogadores ainda é assunto no São Paulo. O zagueiro Rodrigo Caio revelou o que todos imaginavam. Quando um ou outro não corre, não se dedica, não sente, não sofre, acredito que isso prejudica um todo. Nesta quarta-feira, o meia Wesley comentou o assunto. Eu posso responder por mim, porque eu tenho família, né? Tem muita gente que depende de mim, então eu sou um cara completamente comprometido comigo e com o grupo. Nunca tive problema com ninguém, sempre procuro dar o máximo no meu dia a dia. Eu acho que se tem alguma coisa assim do tipo, ao meu ver não, mas se tem, eu acho que tem que ser cobrado, acho que tem que ser chamado para conversar, porque é inadmissível num grupo de 32 jogadores ter alguém descomprometido. Wesley, aliás, foi um dos atletas mais criticados nos protestos da torcida. Se realmente tem uma cobrança em cima de mim, primeiro é porque eu tenho qualidade e todos esperam algo. Então, essa não vai ser, como eu falei, nem a primeira nem a última. Estou super tranquilo em relação a isso. Os torcedores têm direito de cobrar. Acho que eles estão na razão e a gente tem que procurar dar uma resposta da melhor maneira possível quanto antes. Sob os olhares de Leco, o treino desta quarta-feira foi bem mais pegado, com jogadas um pouco mais ríspidas que o normal. Se estiver acontecendo isso, talvez vocês devem estar vendo de uma outra forma perante a situação que acabou de acontecer. Eu acho que todo treino tem choque, todo treino tem disputa de bola, porque todo mundo quer ter seu espaço, todo mundo quer jogar, isso daí é natural, todo mundo se respeita. Muito difícil ter briga, eu acho que o choque é natural e a gente tem que entender dessa forma. Antes disso tudo, o goleiro Rogério Ceni esteve no gramado, mas a julgar pela feição de dor do camisa 1 e por ter deixado a atividade após apenas 40 minutos, sua presença no sábado contra o Figueirense está mais difícil. Neste clima de protestos, incertezas e indefinições, o São Paulo pode estar bem próximo de fechar o nome do novo técnico para 2016. Trata-se de Levir Coupe, que estaria de saída do Atlético Mineiro e seria substituído por Muricy Ramalho. Do CT do São Paulo, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. O Levi, Flávio, eu entendo que é um bom nome.
Já trabalhou no São Paulo numa outra época, lá em 2000, quase foi campeão da Copa do Brasil. Perdeu do Cruzeiro no último minuto, tal. E convenhamos, passou um tempão, e aí eu sempre falo isso porque eu acho que isso faz necessário. As pessoas muitas vezes elas são muito mal informadas. E o Levi passou 7 anos no Japão. Então, quando a pessoa sai de cena, a tendência é achar que ela não existe mais, que ela parou no tempo, que ela não evoluiu. Quer dizer, se critica tudo aquilo que você não conhece. E aí ele voltou, não sei se você tem a mesma sensação, muito mais aprimorado, melhor do que ele era. Tanto que foi campeão da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, foi campeão da Libertadores, se não me falo a memória, ele estava também com o Atlético Mineiro, e mostrando um futebol muito mais ofensivo, até do que a da época que ele trabalhou aqui no Brasil antes de ir para o Japão. Que mostra que ele também estudou, que ele também se reciclou, sabe? E as pessoas, como não ouviam falar do Levi, acharam que ele tinha parado no tempo, que ele tinha encerrado a carreira, e tá aí. Eu acho que é um dos grandes nomes entre os treinadores do futebol brasileiro. Agora, não basta só contratar treinador. São Paulo teve aí o Osório, teve Muricy Ramalho, teve um monte de gente e a coisa não fluiu, né? O problema é o que você vai dar, o que o São Paulo vai fazer. O São Paulo está atrasado, o São Paulo parou. Você tem que criar uma estrutura, uma forma de trabalhar. O Osório ficou horrorizado com a maneira como o São Paulo é gerido. É uma questão de gestão. E eu não estou falando de quanto vai pagar, quanto a televisão vai. Não, estou falando de gestão mesmo. Metodologia de trabalho, aquela coisa, como é que é a filosofia. Mas o resto é problema do São Paulo. Profissionalismo. Claro, quanto o sócio vai pagar, isso não é problema do treinador. Mas você tem que ter uma ideia de jogo, você tem que trabalhar o clube de uma maneira profissional. Você tem que saber, olha, é esse jeito que nós vamos trabalhar. Exemplo, o Corinthians. Tite, o que o Corinthians quer? Tite, mano. Esse jeito de trabalhar. Você dá o treinador vai trabalhar numa linha, ele vai ter uma comissão técnica de alto nível. São Paulo dispensou todos os profissionais de alto nível que ele tinha. Claro que tem gente boa lá, mas ele tinha a melhor comissão técnica. Hoje quem tem é o Corinthians. O Corinthians se modernizou, acabou com o negócio de reeleição. O São Paulo aumentou o prazo, são as mesmas pessoas que estão sempre lá. É uma questão de gestão, uma questão de todo. O São Paulo teve... O Osório chegou a receber bilhetinho do presidente do São Paulo. Mensagem no WhatsApp. Então, quer dizer, é um negócio extremamente amador. Isso aí, isso acontece na várzea, quando o cara não paga o bilhetinho. Então isso aí não pode. Então não adianta você trazer um nome pomposo, com carcaça, para ser apenas a sua carcaça. Na hora que a coisa não estiver bem, você manda o cara embora. 6-1 foi um reflexo disso tudo, foi vergonhoso, vexatório. E olha, se o Wesley é comprometido, era bom ele mostrar, porque ele não, o que passa não é isso. Realmente não é só no São Paulo, não. No Palmeiras ele recebeu a maior vaia do Allianz Parque. E no São Paulo ele não olha nada, não há nada que mostre o comprometimento dele, nenhum, zero. Ele é mais um jogador que deve tudo ao Neymar. O Neymar criou alguns jogadores, ele criou um grupo de jogadores que viraram jogadores por causa do Neymar. André, Ganso, Wesley, aquele Zé Love, um monte de jogadores aí que não serviram para nada. E esse jogador ficou valorizado pra caramba, o São Paulo entrou nessa, o Palmeiras já tinha entrado, São Paulo... Olha, se ele é comprometido, ele disfarça bem. E essa história de que a família, o cara tem família também para receber elogios, ele é um profissional. Claro. Eu nunca vi o cara falar assim, poxa, eu quero agradecer em nome da minha família os elogios que eu recebi, que fez com que eu ganhasse mais salário, com que eu tivesse melhores contratos de publicidade. Então, isso faz parte da profissão. Se o cara jogar bem, ele vai ser elogiado. Se ele for sono, ele vai ser criticado. Faz parte do trabalho dele. Então não tem esse negócio de mimimi, eu tenho família. Todo mundo tem família. E cada um tem o seu trabalho. Quem cumpre direito vai receber elogio. Quem não cumpre vai ser criticado. Isso faz parte do trabalho. E só para encerrar de minha parte, comprometimento também de quem está... dos dirigentes que trabalham no São Paulo. Claro. Essa denúncia de que um quis receber comissão daqui, outro de lá, a gravação aqui, blá, blá, blá. A gravação é pública, ela não é do São Paulo, é pública. O São Paulo tem 18 milhões de torcedores. Tem que pensar no clube, não é pensar no próprio bolso. Claro. Né? Alô, notícias do campeão brasileiro, hein? O paraguaio Romero, um dos principais destaques da goleada no São Paulo por 6-1, foi o personagem da entrevista coletiva dessa quarta-feira lá no Corinthians. A reportagem é do Felipe Esboril. Férias? E nada! Mesmo com o título brasileiro assegurado nesta temporada, tem jogador que precisa mostrar serviço.
É o caso do atacante Romero, que teve poucas chances como titular em 2015 e agora quer jogar de qualquer jeito, deixando o descanso de lado. A gente já é campeão, mas a gente quer fechar bem o campeonato ainda. E na frente tem dois jogos difíceis e a gente quer ganhar os dois jogos para somar pontos. Um grupo vencedor que quebrou recordes com mais esse título. São 80 pontos conquistados até o momento. Mesmo número de pontos que o Cruzeiro fez o ano passado. Como ainda faltam 2 rodadas, pode até chegar a 86. Uma fome de vitórias que parece não ter fim. Eu desejo do grupo maquinado. A gente, como eu falei, quer somar ainda os pontos que ainda tem por somar. Então, como eu falei, ainda a gente tem a cabeça no campeonato, que é fechar bem o campeonato para ficar na história do Corinthians e também do Campeonato Brasileiro. O planejamento para 2016 já começou aqui no Corinthians. A diretoria corre atrás de reforços para a disputa da Libertadores. Os 2 primeiros são o goleiro Douglas e o meio-campo Alain Mineiro, ambos do Bragantino. A gente tem um grupo muito forte, né? Demonstrou ao longo do campeonato. Se vem caras para somar, vai ser muito legal para nós. A gente trabalha, está ligado sempre, respeitando outros times, mas Corinthians nesse ano foi muito superior. Fica então a expectativa de Romero fazer um bom futebol, assim como teve contra o São Paulo no final de semana. Vontade não vai faltar. Eu não vim para aqui para brincar, para estar de brincadeira aqui. Eu vim para fazer história, que eu falei quando eu cheguei aqui. Infelizmente, eu não tive muita oportunidade de jogar, mas agora no domingo teve a oportunidade e demonstrei que sempre estou com vontade de jogar, de ficar aqui. Então, graças a Deus, no domingo foi um jogo muito especial para mim. Tenha certeza, Romero, que não foi especial só para você. Afinal, não é todo dia que se marca gol. E se vence o rival São Paulo por 6-1. A temporada pode não ter sido maravilhosa para o Romero, mas a melhor partida dele no Corinthians foi essa contra o São Paulo. Não, a única. Olha o que o São Paulo conseguiu. Se o Corinthians for inteligente, agora aproveite a área, né? Pelo amor de Deus, né? Olha o que o São Paulo conseguiu. Entrevista coletiva do Romero. Tá bom. Aliás, falando em Corinthians, eu prometi um beijo para uma corintiana que sempre assiste o Gazeta Esportivo, a Fabiana da banca do Top Center, então tá aí, banca de jornal. Só faltaria vocês xingarem o Edilson, como todo mundo xinga, né? Ninguém gosta muito do Edilson, por quê? Lateral? Quem? O Edilson. Que Edilson? Lateral? Edilson, sim. Não, acho bom lateral. Muita gente não gosta dele. Não é problema. O Flávio já mandou um quem? Tipo, hã? Não, mas porque o que tem que ver? O Romero, ele veio errado, né? Tinha um outro. Então. Que é o... Ele veio errado. Henry, o Era o irmão. O Romero, ele lembra aqueles garotinhos de filme de terror, né? Aqueles meninos assim. Chuck? Por causa do cabelinho? O Chuck Mas não, coitadinho. Deus que ajude. Ele, uma boa oportunidade pro Corinthians agora, né? Fazer uma graninha. Tá? Deixa ele, tadinho. Bom, agora o nosso contato é com ele. Aquele rapaz super comportado. Sério, Alexandre Silvestre, ele está nesse momento lá na Vila Belmiro, acompanhando a expectativa para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre o Santos e o Palmeiras. Diga lá, Silvestre, como é que está a movimentação, a expectativa por aí? Boa noite. Boa noite para todo mundo. Vila Belmiro ainda recebendo os últimos retoques, funcionários preparando aqui o palco para a primeira final da Copa do Brasil entre Santos e Palmeiras. Os portões serão abertos por volta das 7h30 para a entrada do público, que vai lotar essas arquibancadas. Teremos perto de 16 mil pessoas para esse primeiro jogo. Anitta, Flávio, Celso, amigos e amigas. Lembrando que Palmeiras e Santos se enfrentaram 5 vezes na temporada. Está 3-2 para o Santos. O Santos venceu os 3 jogos que disputou
conquistou aqui na Vila Belmiro, em Urbano Caldeira, vencendo sempre o Palmeiras por 2-1. No caso do Verdão, 2 vezes vitória em cima do Santos no Allianz Parque por 1-0. Ou seja, se essa combinação de resultados acontecer nas finais, nos 2 jogos da decisão da Copa do Brasil, como não há o gol qualificado fora de casa como critério de desempate, a decisão vai para pênaltis. Na soma daria 2-2. Vamos conferir primeiro as notícias do mandante, o Santos Futebol Clube, na reportagem do Fernando Gavini. Um dos campos do CT Rei Pelé já está sendo reformado para estar em perfeitas condições no ano que vem. Mas o gramado que preocupa agora não é esse, e sim o da Vila Belmiro, que foi motivo de reclamação por parte dos santistas depois do empate por 0-0 com o Flamengo. Com certeza estava um pouco ruim, apesar de ter tido jogos antes, né? A gente sabe que a Vila sempre teve um gramado muito bom. E não tem que ter desculpa também, né? A gente sabe que isso pode acontecer, então acontecendo a gente tem que se adaptar. Contra o Flamengo, o Santos perdeu os 100% de aproveitamento com Dorival Júnior. Mesmo assim, a força do time em casa é o principal trunfo para vencer o Palmeiras na final da Copa do Brasil. O que preocupa é que o momento atual do Peixe é o pior desde a chegada do treinador. São 3 jogos sem marcar gols e sem vencer. É um momento que a gente tem que ver o que deixou de fazer para que na final possa dar certo. A gente sabe que, além de uma final, é um clássico e a gente espera que no detalhe a gente possa decidir o jogo, que a gente sabe que é importante nesses jogos. Você errar menos e acertar mais no detalhe, você acaba vencendo a partida. Apesar dos problemas com o gramado, a Vila Belmiro cheia é a inspiração para recuperar a boa fase e deixar o Santos mais perto do segundo título da temporada. A gente jogando com a casa cheia, a gente espera fazer um grande jogo e sair com resultado, já que a gente sabe que o segundo jogo também eles vão ter casa cheia, porque o Palmeiras é uma das equipes do brasileiro que tem mais público, né, jogando em casa. Então a gente espera sair com um resultado positivo. O Santos foi campeão paulista, derrotando na final o mesmo Palmeiras, contra quem começa a decidir a Copa do Brasil nesta quarta-feira. Mas isso não quer dizer que a história vai se repetir 6 meses depois. Vamos ter muita dificuldade, quem sabe do outro lado uma equipe com muita qualidade, né? Frisei bastante que não é a mesma do Paulista, já existe um entrosamento maior do que no Paulista, então a gente não tem que desrespeitar, muito menos menosprezar o Palmeiras. Renato não acredita que o Peixe vai passar pelo Palmeiras como um trator, como fez contra o São Paulo na semifinal. Mas espera que o Peixe consiga mostrar o mesmo futebol de qualidade apresentado na caminhada até a final para poder levantar a taça. Se a gente for campeão, vai ser porque a gente fez as coisas bem em campo, né? Eu não acredito que a gente mereça ser campeão se a gente fizer as coisas bem. Olha aí o gramado da Vila Belmiro, motivo de polêmica, alguns buracos, mas aparentemente o campo está verdinho, está bacana, não está em perfeitas condições e pode ficar estragado, até porque tivemos muitos jogos de categoria de base recentemente aqui na Vila Belmiro e o clima, o tempo não está muito firme não, temos nuvens carregadas, a temperatura é agradável, em torno de 25 graus e expectativa de chuva. Se chover, pode ter um pouco de barro aí debaixo dessa grama, o que pode atrapalhar um pouquinho o rendimento técnico das duas equipes. O Santos sairia, na minha visão, prejudicado se o gramado não estiver em boas condições para a prática do futebol. Se bem que o Palmeiras também tem alguns jogadores importantes. Aliás, o Palmeiras é motivo também da gente chamar agora o Felipe Esboril, que conversou ontem nessa preparação para a final da Copa do Brasil com o técnico Marcelo Oliveira. O Santos tem um bom time, tem um time rápido, garotos criativos, né? E um bom técnico, mas o Palmeiras precisa concentrar no seu próprio futebol e minimizar o erro, a desatenção, porque o Santos se utiliza muito bem disso, né? Porque tem um contra-ataque rápido. Jogos decisivos, principalmente, já exige uma concentração natural. É importante a parte
estratégica, é importante a parte tática, emocional, mas existem outros ingredientes que são superação, né, a vontade de ganhar, tudo isso junto, mas não só isso, porque só isso a gente não tem chance. O último jogo, o Santos jogou melhor do que o Palmeiras lá e criou algumas chances. Nós também criamos 4 chances e oportunidades muito claras. Uma com o Robinho no início, outra com o Salles, que a bola pegou na trave. No segundo tempo, o Dudu escorregou, ele teria feito o gol de empate. E também teve uma bola de cruzamento que o Vitor Hugo entrou sozinho e não conseguiu fazer o gol. Essas são circunstâncias do jogo. Começa o jogo, o Palmeiras marcando bem o Santos e tentando atacar, agredir também. Dentro da partida, em algum momento, se acharmos que é interessante trazer o jogo para cá para decidir em casa, aí sim. Mas nunca no início com uma estratégia de defender muito, não levar gol, que aí não vai funcionar. Vamos lembrar também que chegamos a essa final, embora discuta-se a condição das duas equipes tecnicamente nesse momento, não por um sorteio, por uma loteria, por algo assim. Foi construída com muito trabalho, com muito sacrifício. Passamos pelo Cruzeiro, passamos pelo Internacional, alguém não acreditava. Passamos pelo Fluminense quando alguém não acreditava. Então é através do trabalho que a gente vai tentar ganhar. E para mim seria muito importante, né? 5 edições, 4 finais. Então está na hora de tentar ganhar. E os professores fazem mistério como de hábito para esse jogo. Eu arrisco a escalação do Palmeiras primeiro, o visitante, com o Fernando Praz no gol. Na lateral direita, Lucas, Jackson, Vitor Hugo e o Zé Roberto na lateral esquerda formando a linha defensiva. Meio de campo, acredito que entre como primeiro volante Matheus Salles. Tem a opção também do Amaral. Arouca, que já está recuperado de problemas musculares, vem jogando, readquirindo o ritmo de jogo. Além do Robinho na armação, na frente Dudu, Gabriel Jesus e Lucas Barrios. O Santos com Vanderlei, Vitor Ferraz. Ele enfrenta um problema lombar há muito tempo, mas tem chances de ser escalado. Se não der para ele, joga o Daniel Guedes na lateral direita. David Braz, Gustavo Henrique e Zeca na zaga. Na lateral esquerda, meio de campo com Thiago Maia, Renato Lucas Lima. Na frente, Gabriel Gabigol, Ricardo Oliveira e o Marquinhos Gabriel. Apita a partida que começa às 10 da noite, a primeira da final da Copa do Brasil 2015. Luiz Flávio de Oliveira, minha querida Anitta, Flávio, Celso, amigos e amigas. O Silvestre, Palmeiras ou Santos? Em quem você aposta? Santos ganha 3-2, acredito, torço para um placar elástico como aquele de 1958 no torneio Rio-São Paulo que a gente abordou no começo do programa. Muitos gols na Vila, Santos vence 3-2. Valeu, obrigada Silvestre, bom trabalho, meninos. O torcedor palmeirense, Flávio, que viu o Marcelo Oliveira falar, 4 finais em 5 edições, está na hora de tentar ganhar. Acho que eu entendi o que quis dizer o Marcelo, né? Foi até simpático, mas na verdade o que o torcedor do Palmeiras espera, tentar ganhar, ele tentou nas 4 anteriores, agora chegou a hora de ganhar. Se não der, não quer dizer que ele seja um técnico ruim, ao contrário, acho que são 2 técnicos extraordinários. Eu gosto muito do Marcelo e gosto muito do Dorival. E eu temo muito os clubes tentarem cobrir as suas falhas com os treinadores. Se o Marcelo perder, ele continua sendo técnico ideal para o Palmeiras no ano que vem. E se o Dorival perder, da mesma forma para o Santos. Seria uma grande bobagem que a derrota nessa final, de um ou de outro, signifique a quebra do trabalho. Acho que os dois são extremamente competentes e a final vai ser decidida por detalhes. Nessa hora que tem que prevalecer a serenidade do dirigente, nem não entrar no barulhinho da torcida, né? Claro. Querer mostrar que manda só para só para responder ao torcedor. Aí você volta a estaca zero. Claro. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Quem sai na frente nesse primeiro jogo da final da Copa do Brasil deu Palmeiras, 49%, e Santos, 41%. Muito obrigada pela audiência de vocês. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. E nós nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Um abraço. Tchau. Got my head
enemies cornfield in my sight. I think I'll be a situation gonna make it right. In the shadow of the darkness, I stand in the light. See, it's our style to keep it true. I had a bad year, a lot of going through. I've been knocked out, beat down, black and blue. She's not the one coming back for you. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend.